Muito bem, irmãos. A paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes nesta manhã. Meu nome é Eli Ferreira de Souza, sou evangelista, coordenador do setor 7. E estamos aqui com este devocionário de oração, né? E iremos falar um pouco sobre ele. Hoje estamos no quarto dia, né, deste devocionário, com o tema Fortalecendo na Oração. Esse é um dos temas do quarto dia desse devocionário, né? Então, todos os homens precisam orar, né? E nós estamos embasados num texto bíblico da Palavra de Deus, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 ao 6, que diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, né, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, esse é um dos temas, um dos textos que nós estamos neste quarto dia, neste devocional, falando sobre este momento especial que todos os homens precisam orar. Para quê? Porque todos os homens precisam orar? Para que todos tenham o conhecimento, para que todos venham ao conhecimento, porque é bom e também agradável diante de Deus, né, nosso Salvador. Por isso que todos os homens precisam orar pelas autoridades, né? Por quê? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Então quem? Jesus Cristo, homem. Então precisamos que todos os homens, eles orem, né? Para aqueles que estão em eminência, para aqueles que estão à frente das autoridades, aqueles que estão conduzindo o nosso país, nosso estado, a nossa nação. Precisamos orar a Deus, a nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Em todas as circunstâncias da vida, devemos estar motivados a orar, pois várias pessoas precisam das nossas orações. Por isso que precisamos estar motivados à oração, buscando a Deus, a quem pode nos ajudar, porque muitas pessoas precisam das nossas orações. Então, nesse texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele especifica pelo menos duas, reis e todos aqueles que têm autoridade. Então, todos aqueles que têm autoridade são constituídos por Deus, os reis e aqueles que foram constituídos pelo Senhor, que são as autoridades. Nós precisamos orar, apresentar a Deus essas pessoas que estão à frente da nossa nação, que estão à frente do nosso estado, da nossa cidade. Enfim, é um dever de todos nós, todos os homens, orar e apresentar estas pessoas. Isso torna-se óbvio, considerando o peso das responsabilidades que acompanham os governantes. É interessante ainda observar que esta orientação foi feita durante o governo do cruel e depravado governo de Nero. Ora, se o apóstolo instruiu os cristãos a orar por alguém como ele, certamente podemos orar por nossos governantes atuais. Às vezes a gente adquire alguma desculpa para não orar por essas autoridades. Por quê? Porque eles praticam alguma coisa errada e às vezes a imprensa comenta e nós adquirimos essa desculpa, este meio para não orar pelas autoridades. Mas, mesmo nessa circunstância, é dever de todo homem orar pelas autoridades, apresentar a Deus, apresentar ao Senhor, que é quem pode realmente abençoar o nosso país, abençoar a nossa nação. Então, um exemplo aqui, que o apóstolo Paulo instruiu os cristãos a orar, mesmo no meio do governo de Nero, aquele homem que não era
cristão, aquele homem que trouxe um desastre muito grande naquela época, mas fomos instruídos a orar por ele. Certamente podemos orar por nossos governantes atuais. Paulo orientou isto, porém, em favor de todos os homens. Não só pelas autoridades, mas todos os homens precisam da oração, da nossa intercessão e buscar a Deus em favor de todos os homens e também das autoridades. Então, Jesus nos dá a mesma orientação em Mateus 5, 46 ao 47. Sabendo que é fácil interceder por aqueles que aos olhos humanos são bons. A instrução sobre a orientação que o apóstolo nos oferece abrange todos os homens. Não somente devemos orar por aquele que nos faz o bem, não somente por aqueles que dizemos que é bom, que pratica o bem, mas orar por todos os homens. É dever nosso orar por todos aqueles que precisam das nossas orações. Não somente aqueles que se diz bom, mas também aqueles que estão em caminhos diferentes, aqueles que estão em caminhos tortuosos, aqueles que estão distantes de Deus. Esse também nós precisamos orar, interceder e pedir a Deus que o Senhor abençoe essas pessoas. Então, a instrução sobre a orientação que o apóstolo Paulo nos abrange, todos os homens, assim incluirá tais pessoas como aqueles parentes que você não tem muita afinidade, vizinhos inconvenientes, colegas de trabalho que insistem em incomodar. Então, também é uma classe de pessoas que nós devemos nos preocupar e orar por eles também, né? Às vezes um vizinho que incomoda, um vizinho que não gosta porque você é crente, você coloca um som na sua casa para ouvir e às vezes incomoda o seu vizinho. Ele também precisa das nossas orações. Um colega de trabalho que às vezes tem brincadeira com você no trabalho porque você é cristão, você é crente e dá bom testemunho e às vezes é mal interpretado na empresa em que você trabalha. Também essa pessoa necessita das nossas orações. Então, esse é o dever de todo homem orar, buscar ao Senhor. Então, como vemos, irmãos e irmãs, quando realmente paramos para pensar nisso, há tantas pessoas pelas quais deveríamos orar, começando por nós mesmos. Então, queridos, temos muito em que orar por muitas pessoas, né? Muitos motivos de oração. Por aqueles que incomodam a gente, por aqueles que às vezes quer atrapalhar até a sua vida de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, mas o dever nosso é orar, é apresentar ele a Deus e pedir ao Senhor a bênção de Deus, que mude o coração dele, que transforme o coração dele, o pensamento, a mentalidade dele deve ser transformada pelo Senhor. Por isso que nós devemos orar por todos os homens na face da terra. Então, a oração habitual e fervorosa contribui para uma vida de paz e espírito. Por isso que o apóstolo nos pede que viemos orar, que viemos interceder, nos aconselha, orienta, que façamos isto. Por quê? Porque uma vida de oração, você tendo uma vida habitual de oração, a sua vida é mais fervorosa, você terá uma vida de paz, de espírito melhor. Então, nosso Deus, a quem servimos, pede aos seus filhos que orem persistidamente a Ele. Lucas 11 ao 5, temos aqui algumas referências bíblicas que possamos tomar por base neste dia de hoje. Então, quando oramos de acordo com a sua vontade, Deus ouvirá. Então, querido amigo, querido irmão, você que está nos acompanhando hoje, neste quarto dia de oração, sabe de uma coisa, que é a vontade de Deus para a nossa vida, é que nós vivamos em oração, sempre constante, sempre abundante, buscando a Deus em oração, porque assim Deus ouvirá a nossa oração, né? Então, além de ter paz interior, também é possível tranquilidade exterior. A oração nos proporciona isso. Tanto teremos paz interior, como também
possível tranquilidade exterior. Então, essa é uma das qualidades que a oração ela nos proporciona, a paz interior, não é? Tranquilidade exterior, você tem paz consigo mesmo e tem paz também com o seu irmão, ela proporciona isso. Em sua graça, Deus vê as necessidades de seus filhos. Isto inclui provisão e proteção. Não significa que não haverá tempos de desafios à nossa fé, mas há a convicção que temos um Deus que está no controle de todas as coisas e ouve as nossas orações. Então, querido amigo, querido irmão, esse é uma orientação, um ensinamento da palavra de Deus que nos traz proteção, provisão. A oração proporciona tudo isso para as nossas vidas. Por isso que devemos orar e buscar sempre ao Senhor. Eu queria deixar para os irmãos e os amigos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, alguns motivos de oração neste quarto dia de hoje. Por exemplo, para que o Senhor, por sua graça, use a sua igreja no Brasil, para que por meio do testemunho das boas novas, aquelas que estão presas pelos vícios sejam libertas. É um dos motivos que devemos orar. Temos muitos outros motivos, mas eu quero deixar aqui 3 motivos que é que a gente venha refletir e venha pensar a necessidade e o dever que devemos orar. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto diz, para que a igreja receba de Deus a estratégia correta para comunicar a fé em Jesus em nossa geração. É um dos deveres que devemos orar. Temos essa oportunidade de orar a Deus para que a igreja receba de Deus a estratégia, meios, né? Para que elas possam alcançar corretamente, comunicar a fé em Jesus a toda a geração. Que Deus dê estratégia à igreja. Terceiro ponto, para que o ciclo de violência que assola as nossas cidades seja interrompido e que a igreja de Jesus, por meio da pregação, cumpra a sua vocação, que é pregar a palavra de Deus e o reino de Deus. Muito bem, queridos, então encerrando aqui esses motivos de orações que acabamos de ler aqui para os irmãos, nós vamos encerrar orando a Deus, agradecendo a Ele por esta grande oportunidade que Ele tem nos proporcionado neste momento. Querido Deus, nosso Pai, te oramos, Senhor, neste momento, te agradecendo por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui trazer, Senhor, esta orientação, Senhor, para que possamos cada vez mais buscar a Tua presença e a Tua face. Nos abençoe em tudo e que possamos nos conscientizar, que precisamos orar por todas essas causas que aqui apresentamos, Senhor, autoridades, igreja, para o homem tudo. Enfim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.